Muito bom dia a todos. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a lei de Coulomb. Convém lembrar que essa aula ela está dando continuidade aos nossos processos de eletrização, e nos processos de eletrização nós conversamos a respeito de cargas elétricas, corpos eletrizados positivamente, corpos eletrizados negativamente, e nós avaliamos quando entre esses corpos existe uma atração e uma repulsão. Nesse momento agora, a lei de Coulomb vem tratar sobre a força elétrica, certo? Convém lembrar que força sempre está associada a um vetor. E como vetor, ela tem intensidade, tem direção e tem sentido. Bom, a lei de Coulomb, ela vem especificamente nos auxiliar a calcular a intensidade da força elétrica que surge entre duas cargas elétricas, tá? Bom, mas como vetor, eu preciso saber a direção e o sentido. Então, a direção da força elétrica que surge entre duas cargas elétricas, ela vai ser a reta que une essas duas cargas em questão. Qual que é o sentido? Bom, aí o sentido dessa força vai depender se é atração ou se é repulsão que está acontecendo entre essas duas cargas elétricas, ok? Bom, então basicamente o que acontece aqui? Se eu tenho duas cargas iguais, elas se repelem. Então, a direção aqui ela é horizontal. Se eu quero avaliar a força nessa carga, ela vai ser horizontal e para a esquerda. Se eu quero avaliar a força nessa carga, ela é horizontal e para a direita. Quando eu tenho cargas opostas, então olha só, a minha direção é essa reta aqui, horizontal. Sobre essa carga aqui, a força é para a direita. Sobre essa carga aqui, a força é para a esquerda. E assim acontece também nas outras situações, certo? Bom, então a lei de Coulomb, ela vem me auxiliar a estar calculando essa força elétrica que atua entre os corpos. Então vamos lá. Então o F é a força elétrica, unidade no sistema internacional é Newton. O K é a constante eletrostática, que depende do meio onde eu estou trabalhando, mas normalmente aqui a gente vai usar o valor de 9 vezes 10 na 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Q1 e Q2 são as duas cargas elétricas envolvidas. Perceba que Q1 e Q2 estão em módulos, porque eu não preciso levar em consideração o sinal das cargas elétricas envolvidas. O sinal das cargas elétricas eu vou avaliar aqui para saber se é atração ou repulsão, para eu definir a direção e o sentido da minha força elétrica, certo? E a distância entre as cargas é o Dzinho, que tem que ser em metros, tá? E as cargas elétricas aqui em Coulomb, certo? Bom, e aí nós já vamos começar com alguns exemplos para a gente poder pensar nisso daqui. Então vamos lá. Duas partículas eletricamente carregadas com cargas. Então, eu vou chamar a minha Q1 de 1 microcoulomb e a minha Q2 de 2 milicoulombs. Como esses valores aqui vão entrar em questão, eu tenho que me livrar do micro e do mili. Então, o micro nós já havíamos visto em sala de aula, ele vale 10 na menos 6. O mili nós ainda não havíamos visto, mas ele vale 10 na menos 3, certo? Estão separadas no vácuo por uma distância de 0,5 metros. Determine o módulo da força elétrica que existe entre as cargas. Então vamos lá calcular a força. Força é igual a constante eletrostática vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Então o meu K, 9 vezes 10 na 9. O meu Q1, 1 vezes 10 na menos 6. O meu Q2, 2 vezes 10 na menos 3, sobre a distância, que é 0,5 ao quadrado. Bom, agora vamos começar a resolver aqui, vamos ser um pouco mais prático, né? Então, eu teria que resolver primeiro aqui a potência, né? Então, vamos resolver a potência. 0,5 ao quadrado é 0,25, tá? Agora, ali em cima, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação desse
vezes esse, vezes esse. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. Tá? Vezes 10. Agora, somo os expoentes, já que estão todos na mesma base, né? 9 menos 6, 3. 3 menos 3, 0. Então, qualquer número elevado ao expoente 0 é 1. Então, 18 vezes 1 é o próprio 18, tá? E aí, então, quando você vai lá e divide 18 dividido por 0,25, você vai encontrar que essa força aqui, ela vale 72 newtons. Ok? Então, aqui a equação matemática é sempre essa. Muito cuidado com esses detalhes, faça passo a passo para não se complicar, ok? Bom, um outro exemplo possível. Vamos lá então. Duas cargas elétricas pontiformes. Então a minha Q1, por exemplo, 3 vezes 10 na menos 5 coulombs. A minha Q2, 5 vezes 10 na menos 6 coulombs, sofre uma força de repulsão. Então, eu tenho uma força que eu ainda não sei a intensidade, mas que ela é de repulsão. Se é de repulsão, ou as duas cargas são positivas ou as duas são negativas. Se ele não fizer nenhuma consideração a seguir, eu vou adotar positivo aqui e acabou, certo? Sabendo que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 na 9, aqui é aquele valor que a gente normalmente usa, né? Calcule a intensidade da força, sabendo que elas estão separadas por uma distância de 0,15 metros. Então vamos lá. Força é igual a K módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Então o K, 9 vezes 10 na 9, Q1, 3 vezes 10 na menos 5, Q2, 5 vezes 10 na menos 6 sobre a distância que já está em metros, né? Ao quadrado, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o 0,15 ao quadrado, né? Vai ficar aqui embaixo 0,0225. Aqui em cima, 9 vezes 3 vezes 5, tá? Então, 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 5. Então, vai ficar aqui em cima 135 vezes 10. Aí agora eu vou somar os expoentes. 9 menos 5 dá 4. 4 menos 6 dá menos 2. Ok? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa divisão aqui. 135 dividido por 0,0225. Tá? Isso aqui vai dar 6.000 vezes 10 na menos 2. Bom, esse aqui, 10 na menos 2, ele está me dizendo que eu tenho que deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Menos 1, menos 2. Então, quando eu faço isso, eu chego à conclusão de que a minha força, no final das contas, ela vale 60 newtons, certo? Bom, vamos lá. Eu espero que você esteja se preocupando com todos esses detalhes matemáticos dessas propriedades de potência. Tem dúvida? Me procura. Tem dúvida? Dá uma olhada nessa matemática básica para não ter nenhum problema futuro, ok? Bom, três cargas pontiformes positivas, tá? No vácuo estão sofrendo repulsão. Os valores das cargas são Q1, 3 vezes 10 na menos 6, Q2, 8 vezes 10 na menos 6 e Q3, 4 vezes 10 na menos 6. Então, vou anotar aqui. Q1, então, 3 vezes 10 na menos 6 coulombs. Q2, 8 vezes 10 na menos 6. E Q3, 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. Q3 está inserida a uma distância de 2 centímetros de Q1 e a 4 centímetros de Q2. Tá?
Calcule a intensidade da força elétrica que a carga Q3 posicionada entre Q1 e Q2 está recebendo. Então, a ideia é o que é? Eu tenho aqui uma reta, tá? Vou fazer essa reta aqui, ok? Vou colocar, por exemplo, Q1 nessa extremidade. Vou colocar, por exemplo, Q2 nessa extremidade. E a minha Q3 está aqui. Daqui até aqui, de acordo com o que ele diz, eu tenho 2 centímetros. E daqui até aqui, de acordo com o que ele diz, eu tenho 4 centímetros. Tá? E aí ele quer que você determine a intensidade da força elétrica que a carga Q3 está recebendo. Então vamos lá. Bom, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima, para organizar isso aqui. Vou calcular a força entre Q1 e Q3. Então eu vou ter o meu K, a carga número 1, a carga número 3, e vou dividir pela distância entre 1 e 3 ao quadrado. Então vai ficar assim, 9 vezes 10 na 9, Q1, 3 vezes 10 na menos 6, Q3, 4 vezes 10 na menos 6, sobre a distância que é 2 centímetros, só que eu preciso passar para metros. Olha a regrinha de 3. Tá? 2 centímetros, 0,02 metros. Então, vai ficar aqui 0,02 ao quadrado. Então, vamos lá. 0,02 ao quadrado é 0,0004, tá? 9 vezes 3 vezes 4. Então, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 4, 108. Vezes 10. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Tá? Então, no final das contas, a minha conta aqui vai dar o quê? 108 dividido por 0,0004, tá? Isso aqui vai dar 270 mil. Vezes 10 na menos 3. Esse 10 na menos 3, eu vou deslocar vírgula 3 casas para cá. Então, no final das contas, a minha força entre 1 e 3, que eu chamei de F13, vai valer 270 newtons. Se você lembra do enunciado, ele diz que essas cargas são positivas e estão sofrendo repulsão. Então, se elas estão sofrendo repulsão, eu posso dizer que essa força F13 é para cá. Então, essa força F13, que vale 270 newtons, é para cá. Bom, agora eu vou calcular a força F23. Então, vai ser o meu K, que é constante, vai ser o módulo da carga Q2, vai ser o módulo da carga Q3, sobre a distância entre 2 e 3 ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes 10 na 9, vezes Q2, 8 vezes 10 na menos 6, Q3, 4 vezes 10 na menos 6, sobre a distância 2, 3, que é 4 centímetros. Novamente, preciso passar para metros. Vai ficar 0,04 ao quadrado. Vou resolver primeiramente a potência. Então, vai ficar 0,0016. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 4, 288. Vezes 10. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Tá? Então, 288 dividido por 0,0016. Tá? Isso aqui vai dar 180 mil. Vezes 10 na menos 3. Desloco a vírgula 3 casas para cá, 180 newtons. Então, a minha força aqui, que também é de repulsão, entre 3 e 2, vai valer uma F23, que eu vou batizar de 180 newtons. Agora,
Como eu quero saber a força que está agindo sobre Q3, o que eu sei sobre a carga Q3? Aqui está a carga Q3. Eu tenho, de acordo com as minhas informações, uma força F13 para cá, valendo 270 newtons, tá? E eu tenho uma força F23 para cá, valendo 180 newtons. Bom, e agora eu tenho duas forças de sentidos opostos, né? Significa dizer que a minha força resultante vai ser a subtração delas. Então, aqui eu tenho a carga Q3, a força resultante, então, vai ser para cá, porque a F13 é maior que a F23 em módulo, né? 270 é maior que 180. E aí, essa força resultante vai valer 270 menos 180, tá? E fecha uma força de 90 newtons. Perceba, matematicamente, isso aqui foi tranquilo, exatamente igual aos exercícios anteriores. Isso aqui também. Mas quando eu começo a levar em consideração todos esses detalhes aqui, eu tenho que tomar muito cuidado. É uma questão que acaba já ficando um pouco mais complexa, mas que tem que ser feita com todos esses detalhes aqui, ok? Bom, agora aqui, a questão 4. Duas partículas puntiformes carregadas de cargas elétricas idênticas e de módulo Q. Então, olha só. Eu tenho a carga Q1, que é Q. Eu tenho a carga Q2, que é Q. E estão separadas por uma distância D. Em seguida, dobra-se a carga de uma das cargas. Dobra-se a carga de uma das cargas. Então, agora, eu tenho uma outra situação onde, por exemplo, a carga 1 passou de Q para 2Q. E a outra carga, por exemplo, a carga 2, passou de Q para 3Q. Ela foi triplicada. E a distância agora, ela passou a ser aquela que eu tinha dividido por 3. E aí agora vem a pergunta, tá? Determine a razão entre as forças elétricas inicial e final. Então, isso aqui é a força inicial. Isso daqui é a força final. E ele quer que você calcule a razão. Razão nada mais é do que uma divisão entre a força elétrica inicial dividido pela força elétrica final. Bom, então vamos pensar. A gente não tem como fugir. Eu tenho que usar a lei de Coulomb. O que me diz a lei de Coulomb? F é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 e dividir pela distância ao quadrado. Então, aqui o que vai acontecer? Então, a minha força inicial é K módulo de Q1 módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Tá? Eu até posso multiplicar aqui, não tem problema. Então, eu teria o seguinte, que a força inicial vai ser K vezes o Q ao quadrado sobre o D ao quadrado. E acabou por aqui. Agora, tem que calcular a minha força final. Então, a minha força final vai ser o K vezes o Q1, que é 2Q, vezes o Q2, que é 3Q, sobre a distância, que é D sobre 3 ao quadrado. Bom, agora aqui eu tenho alguns cuidados a mais. Então, 2 vezes 3 dá 6, vezes K vezes Q ao quadrado, tá? D ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Toma cuidado que tudo isso aqui está ao quadrado, né? E aí agora eu tenho a divisão de duas frações. Então, eu vou ficar com 6K, que é o quadrado, vezes essa daqui ao contrário. Então, 9 sobre D ao quadrado. Então, quer dizer que a minha força final ficou 6 vezes 9, 54, vezes K, vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Ok? Bom, o que eu tinha que calcular mesmo, e aí eu não posso esquecer, eu precisava calcular a minha força
inicial sobre a minha força final. E aí agora eu preciso organizar essas informações todas que eu tenho, né? Força inicial, K, vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. E a outra, a minha força final, 54 vezes K, vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Bom, duas frações, a fração de cima fica do jeito que está. A de baixo eu inverto. Bom, agora o que acontece? Posso cortar o K com o K, posso cortar o D ao quadrado com o D ao quadrado, o Q ao quadrado com o Q ao quadrado. O que sobrou? Aqui em cima sobrou o número 1 e aqui embaixo sobrou o 54. Isso significa dizer que a minha força final ela é 54 vezes maior do que a minha força inicial, ok? E é essa a conclusão que eu tenho de tudo isso aqui, certo? Bom, a próxima questão, a questão 5, ele me diz o seguinte: uma esfera recebe, respectivamente, cargas iguais a 2 microcoulombs e menos 4 microcoulombs separados por uma distância de 5 centímetros. Calcule o módulo da força de atração entre elas. Então, vamos lá. Calcular o módulo de atração é F igual a K, módulo de Q1, módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. Então, o K, 9 vezes 10 na 9. O Q1, 2 microcoulombs, né? Cuidado ali, 2 micro, 10 na menos 6. O Q2, esse menos aqui, por causa desse módulo, eu não preciso levar em consideração. Então, vai ficar 4 vezes 10 na menos 6 sobre os 5 centímetros ao quadrado, que é 0,05 metros. Então, vai ficar 0,05 ao quadrado. Então, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4, 72. Vezes 10 na menos 3, somei os expoentes, sobre 0,0025. Aí eu tenho que dividir o 72 dividido por 0,0025. Isso aqui vai dar 28.800. Vezes 10 na menos 3. Esse 10 na menos 3 desloca a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, quer dizer que a força na letra A ela vale 28,8 newtons. Agora, olha só o que ele fala na letra B. Se colocarmos as esferas em contato. Bom, se eu colocar as esferas em contato, a carga final das esferas vai ser a carga da 1 mais a carga da 2 dividido por 2. Então, vai ficar menos 2 sobre 2. Isso vai dar menos 1 microcoulomb. Tá? Qual será a nova de força de interação entre elas? Então, a força ela vai valer o K. Vou usar aquela mesma equação lá. 9 vezes 10 na 9. O Q1, 1 vezes 10 na menos 6. Lembra que esse menos aqui, com esse módulo, não uso ele, né? E o Q2, já que quando eu coloco em contato, as cargas ficam exatamente com os mesmos valores. Sobre a distância de 2 centímetros. Então, 0,02 ao quadrado. Já passei os 2 centímetros para metros, certo? Então, o meu F vai ficar 9 vezes 1 vezes 1, 9, vezes 10 na menos 3, somei aqui os expoentes, sobre 0,0004. Aí eu tenho que dividir 9 dividido por 0,0004. Isso fecha 22.500. Vezes 10 na menos 3, deslocando a vírgula 3 casas para a esquerda, então vai fechar 22,5 newtons. E essa força agora ela é de repulsão, porque as duas cargas elétricas agora elas possuem o mesmo sinal. E cargas e sinais iguais, elas se
repelem, certo? A última questão, para a gente corrigir hoje, para a gente fazer como exemplo, né? Ela me diz o seguinte: estando duas cargas elétricas Q idênticas separadas por uma distância de 4 centímetros, 4 metros, perdão. Então, a minha carga 1, ela vale Q. A minha carga 2 também vale Q, já que elas são idênticas. E a distância entre elas é de 4 metros. Determine o valor delas, então ele quer saber quanto que vale esse Q, se a força de interação é de 200 newtons. Então vamos lá ver o que acontece. F é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 sobre a distância ao quadrado. O meu F vale 200, o meu K, 9 vezes 10 na 9, o meu Q1 vale Q, o meu Q2 vale Q, e a minha distância vale 4 ao quadrado. Bom, o que eu consigo resolver? Vamos lá. 200 igual a 9 vezes 10 na 9, Q vezes Q dá Q ao quadrado, e 4 ao quadrado dá 16. Preciso deixar esse meu Q ao quadrado sozinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 16 e vou passar para lá multiplicando. Então, vou ficar com 200 vezes 16 é igual a 9 vezes 10 na 9, vezes o Q ao quadrado. Então, 200 vezes 16 vai dar 3.200. Esse 9 vezes 10 na 9, que está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Tá? Agora tem que dividir 3.200 por 9. 3.200 dividido por 9. Então, isso aqui vai ficar 355,55. O 10 na 9 aqui embaixo está com o expoente positivo. Se eu jogo ele para cima, ele fica com o expoente negativo. Tá? E agora você vai precisar tirar a raiz quadrada. Então, o meu Q vai ser a raiz quadrada de 355,55 vezes 10 na menos 9. E quando você faz essa conta, então a raiz quadrada de 355,55 vezes 10 na menos 9, você vai encontrar 5,96 vezes 10 na menos 4 coulombs, ok? Eu diria assim, ó, com esses exemplos que eu acabei resolvendo para vocês, basicamente nós vimos muitos exemplos semelhantes que irão aparecer na sua vida acadêmica futura. Caso você tenha tido alguma dúvida, por favor, entre em contato. E bons estudos a todos. Um grande abraço. Tchau, tchau.